Bom dia, meus queridos. Queria aqui abordar alguns temas que eu acho que ainda não ficaram claros, no geral, assistindo outros conteúdos, inclusive o meu. É, Tem alguns tópicos aí que eu vou abordar, mas acho que o primeiro deles é sobre a polarização, divisão do assunto de Israel e Palestina entre direita e esquerda, que eu acho uma coisa absurda, eu acho que super atrapalha um diálogo que deveria ser um diálogo de paz. Você tem visto algumas coisas do tipo assim, a direita tem que estar com Israel e a esquerda tem que estar com a Palestina. Então, de repente, todo mundo que é de direita se vê numa posição de não poder se solidarizar com o povo palestino, e quem é de esquerda, de repente, não pode se solidarizar com o povo de Israel, o que é, assim, uma tremenda... Desculpa, o português é uma tremenda babaquice. E esse tipo de polarização, algum dia eu vou entrar mais nisso, mas atrapalha diversos assuntos que cabem a, de repente, uma ciência como a ciência social, ou outra ciência, tipo assim, polarizar entre esquerda e direita um assunto, por exemplo, como a vacina, um assunto como outros aspectos da ciência, qualquer que seja a ciência. Porque de repente você tem um dos polos que acaba capturando e de repente o outro polo se vê numa posição de ter que ir contra, mesmo se aquela coisa faz super sentido, faz super bom senso, enfim. Então acho que o primeiro ponto que eu acho que é muito importante a gente abordar é que dá pra defender o povo palestino sem concordar com o Hamas. Dá para defender o direito do povo palestino de existir e ter uma vida boa, saudável, uma economia que funciona, um estado, um lugar, um país para chamar de seu, sem defender as ações do Hamas. Você pode e provavelmente deve condenar as ações do Hamas, ainda mais como elas foram conduzidas e têm sido conduzidas. Isso é uma coisa muito importante de abordar. A guerra, todas as guerras, elas têm guerras, têm tratados internacionais falando sobre guerra, como ela deve ser feita. Enfim, matar crianças, mulheres, civis inocentes, não cabe numa guerra, tá? Então, para começar, isso é tipo, uma condenação ao modus operandi do Hamas. O Hamas, a gente sabe que também conduz várias operações de lavagem cerebral de crianças desde muito cedo para radicalizar crianças palestinas, enfim, acabam conduzindo ataques ao Estado de Israel, aos civis israelenses, porque não é nem muitas vezes não é nem um ataque ao Estado de Israel, é aos civis israelenses, aos civis que estão em Israel, às vezes nem israelenses eles são. Então, isso é um grande problema, porque acaba piorando de novo, a vida do próprio povo palestino. Porque, que nem eu sempre falo, Israel tem uma capacidade de retaliação muito maior. Muito, muito maior. Então, um ataque do Hamas vai acabar surtindo numa reação de Israel que vai ser muito maior e vai, enfim, deteriorar a vida de todos os palestinos. Isso é uma coisa. Do outro lado, de novo, voltando ao fato de Israel, de uma guerra tem regras. Israel está conduzindo um cerco a Gaza. De novo, Gaza tem pelo menos 2 milhões de pessoas. Uma pequeníssima minoria faz parte do Hamas. Uma pequena parte faz parte do Hamas. O resto é um povo. É uma coisa que vamos trazer para a realidade brasileira só para trazer um tato. O PCC vai lá e conduz um puta ataque, igual já fez várias vezes, e mata aí centenas de pessoas. Aí você vai, sei lá, cercar toda a população da cidade de Campinas, por exemplo, cortar água, eletricidade, combustível de todo mundo e bombardear a cidade de Campinas. Também é desproporcional, não pode. Israel tem usado também, enfim, outras formas que não são. Outro dia usaram munição de fósforo branco, que também é terminantemente proibido por tratados internacionais. Não pode. Dito isso,
Você pode ser contra as ações do Estado de Israel sem ser antissemita, ok? Não é para falar que o judaísmo é ruim, não é para falar que o povo judeu é ruim, porque isso não tem nada a ver com nada. O Estado de Israel. Assim como você pode condenar as ações de diversos estados, né? Governos perenes de países, então Estado, instituição, Estado de vários outros países, sem condenar a população. Você pode ser, por exemplo, contra as ações do Estado da Nicarágua, contra as ações do Estado dos Estados Unidos. Isso quer dizer que todo povo nicaragüense, todo povo americano é ruim? Não, tá? Isso é importante. Então dá para defender também o direito do povo judeu de ter um lugar seguro para viver sem defender o Estado de Israel. Porque aí, voltando, o povo judeu sofreu para um senhor, caramba, todo mundo aqui sabe o que foi o Holocausto. Milhões e milhões. Foi provavelmente o maior genocídio da história que a gente tem registrado. Ok. Dá para você defender a população judia, a população judaica, ter um país para chamar de seu, onde eles possam viver seguramente. Porque, de novo, todos os países onde judeus historicamente se colocaram, países outrem, acabaram não garantindo a segurança e o direito à vida do povo judeu. Ok? Isso é outra coisa. Então você pode defender, o povo judeu tem o direito de ter o seu país, onde eles possam viver seguros e em paz. Isso não quer dizer que você tem que necessariamente concordar com a política sionista do Estado de Israel, que é tipo uma coisa meio assim, essa parte é para nós judeus e só nós judeus, e a nossa segurança em detrimento de todos os direitos humanos dos outros povos que estão aqui. Enfim, e o expansionismo que eu já falei em outras ocasiões. Então é isso. Se solidarize com o povo de Israel. Pessoas foram levadas, sequestradas, pessoas foram mortas, crianças, bebês, mulheres foram mortas pelo Hamas. Se solidarize com o povo de Israel. Tá tudo bem, você pode fazer isso. Você pode solidarizar com o povo judeu também, que tem sofrido, em diversas instâncias no mundo todo por centenas de anos. Você também pode se solidarizar com o povo palestino. E provavelmente deva, porque também tem sofrido abusos depois, num regime internacionalmente classificado como um apartheid moderno. Então uma coisa não exclui a outra. Você pode ser humano, independente de você ser de direita, de esquerda, ou se você acha que um está errado, que o outro está errado, você pode achar que os dois estão errados. Você não precisa só tomar uma posição e ficar com ela e falar o resto que se foda. Então isso é uma posição de bom senso para vocês. Uma outra coisa que é uma divagação, mas na verdade uma consideração maior, uma contextualização que precisa ser feita, porque a gente falou do conflito histórico interno a Israel, mas aí tem outros atores geopolíticos na região que ultrapassam, que financiam as ações que acontecem por lá. Uma coisa importante, um maior aliado histórico que permite tudo que Israel faz e possibilita é Estados Unidos. Isso é de um lado. Na Palestina você tem governos ao redor, países ao redor, que são majoritariamente muçulmanos, que são povos árabes, que vão se solidarizar, apoiar o povo palestino. Isso é mais ou menos uma geopolítica. Aí você tem outros países. Historicamente, a grande maioria dos países árabes da região não reconhecem e não firmam relações com Israel pela história da formação e ampliação do Estado de Israel, que vem como lá era um lugar onde vivia um povo palestino antes ali de 1920, 1940, só o povo palestino com o povo judeu, todo mundo ali, e de repente você corta
aquela terra e fala pelos britânicos, né? Então, exterior, e daí você fala, essa parte aqui vai ser dos judeus, a parte dos palestinos, e aí começa o conflito. Então, tem muita gente que não reconhece o Estado de Israel, ainda mais como ele se ampliou, né? A cada conflito que tinha, como eu falei, ele pegou uma parte maior. Então, resumindo, grande parte dos países ao redor não reconhece o Estado de Israel. Ok. Existe existe uma tarefa nos Estados Unidos, existe como é que eu falo? Uma força, tentativas por parte dos Estados Unidos de trazer essa aproximação, fazer com que países da região, principalmente ali da Península Arábica, firmem relações com Israel, reconheçam o Estado de Israel, para, enfim, por diversos motivos, por diversos fins, que alguns vão falar que é por causa da paz da região, alguns outros vão falar que é para você conseguir fazer pipelines de petróleo, alguns vão falar que é porque você consegue fazer o escoamento de comércio da região pelo mar Mediterrâneo, sem passar, por exemplo, pelo Estreito do Egito ali, que agora eu esqueci o nome. Enfim, provavelmente todas essas justificativas em algum ponto são verdadeiras. Enfim, e Israel tem se aproximado, tem finalmente conseguido se aproximar, até agora, né? Agora vamos ver como é que vai ficar. Desses países da região, e, por exemplo, um dos maiores atores da região, que é a Arábia Saudita, ok? Corta para um ponto. A Arábia Saudita tem também um conflito histórico, não necessariamente de guerra, mas geopolítico, onde não necessariamente a gente trata diretamente com armas, mas a gente tem interesses diferentes e somos lados opostos de uma balança regional, que é Irã e Arábia Saudita, ok? Então, são países que são antagônicos nesse sentido. Irã, por contexto, é maioria xiita, Arábia Saudita é de maioria sunita, então isso também joga, como se, para quem não entende muito bem do Islã, existe um cisma no Islã, basicamente, onde há uma divergência ali em quem seria o sucessor natural do profeta Maomé, se foi o sobrinho, se seria o melhor amigo genro, enfim. E nesse cisma você tem, então, os xiitas que acham que é um, os sunitas que acham que é outro, e isso, com o longo tempo, foi desenvolvido algumas práticas diferentes. Ainda os dois fazem parte do Islã, tem gente que não liga para essa diferença, mas no contexto geopolítico meio que faz diferença, porque o Irã se proclama como líder do xiismo, a Arábia Saudita meio como líder regional do sunismo, e cada um vai ter os lugares sagrados, enfim, que vão defender. Tudo isso para dizer que são opostos nesse sentido. A Arábia Saudita estava a ponto de firmar relações diplomáticas mais estáveis com Israel. Outra coisa que a gente sabe é que foi o Irã que financiou esse ataque do Hamas, que conseguiu penetrar as defesas de Israel, ok? Isso é outra coisa. Então, o que acontece? Agora, com esse conflito todo, pode ser que os países da região que estavam próximos de fazer essa aproximação já não façam mais, tá? E isso é muito interessante para o Irã, que é um dos maiores inimigos também geopolíticos de Israel. Enquanto outros países da região têm propensidade recente a ter um diálogo, pelo menos, com Israel, a posição do Irã o Estado de Israel não deve existir. Então isso é interessante geopoliticamente para o Irã isolar Israel de novo. Então, a hora que você bota fogo na lenha, explode esse conflito, por meio de investimento no Hamas, que vai conduzir isso, você consegue, então, garantir um ponto favorável para si, e é um dos motivos pelo qual o Irã, então, financia esse ataque do Hamas. De novo, busquem conhecimento, se solidarizem com todas as vítimas que são civis,
não caiam em polarização nem em explicações fáceis.